Seu umbigo não é apenas uma cicatriz. As culturas antigas o chamavam de portal. Há verdades que não precisam estar escondidas em livros antigos nem em pergaminhos guardados a 7 chaves. Algumas vivem no seu próprio corpo, em um ponto tão pequeno e tão cotidiano que quase ninguém lhe presta atenção. Hoje, quero falar com você sobre algo que provavelmente você nunca considerou sagrado: seu umbigo. Essa pequena marca circular no centro do seu ventre, esse vestígio que deixou seu primeiro vínculo com a vida, pode ser muito mais do que um simples detalhe anatômico. Antes de existirem os hospitais, antes de a ciência explicar o sistema digestivo ou o sistema nervoso, os povos antigos já observavam o corpo humano como se fosse um mapa. E nesse mapa, o umbigo ocupava um lugar central, literal e simbólico. Não é coincidência que ele esteja bem no meio do seu corpo. Para muitos sábios de diferentes épocas, essa localização não era um capricho da natureza, mas um sinal. Ali, naquele ponto médio, se concentra algo que merece ser compreendido. Você já terminou um dia rodeado de pessoas e chegou em casa se sentindo completamente esgotado, sem ter feito nenhum esforço físico real? Já sentiu alguma vez um vazio estranho no estômago depois de uma conversa incômoda, uma espécie de buraco que nem a comida nem o descanso conseguem preencher? As tradições antigas tinham uma explicação para isso, e ela começava justamente naquele pequeno círculo de pele que você carrega no centro do corpo. Segundo essa visão, o umbigo não para de funcionar quando o cordão é cortado. Ele muda de função, mas não se apaga. Passa de ser um canal de nutrição física a se tornar, segundo essas crenças, um canal de intercâmbio energético com tudo ao seu redor. E um canal aberto, sem nenhum tipo de proteção, pode deixar sair tanto quanto deixa entrar. Neste vídeo, vamos percorrer juntos o que diferentes culturas, separadas por oceanos e por séculos, disseram sobre esse ponto do corpo. Vamos entender por que tantas tradições coincidiram em uma mesma ideia, quase sem ter tido contato entre elas, e no final vou compartilhar com você uma prática simples, de apenas alguns segundos por dia, que muitas pessoas descrevem como um antes e um depois no seu nível de energia, na sua concentração e na sua intuição. Fique até o final, porque a parte prática é talvez a mais reveladora de tudo. Uma viagem pelo mundo, o que as culturas antigas sabiam. Vamos começar pela Índia. Nas tradições védicas, o umbigo recebe o nome de Nabi e é considerado um dos pontos mais importantes do corpo sutil. Dentro do sistema dos chakras, essa zona está vinculada ao terceiro centro energético, conhecido como Manipura, associado ao fogo interior, à força de vontade e à capacidade de agir no mundo. Mas há algo menos conhecido. Alguns ramos do Tantra falavam de um ponto secreto adicional, escondido praticamente abaixo do próprio umbigo, que funcionava como uma espécie de fechadura entre o físico e o invisível. Quem aprendia a trabalhar conscientemente sobre esse ponto, diziam os textos, conseguia equilibrar duas forças que na vida diária costumam entrar em conflito: a força que se entrega para fora e a força que se conserva para dentro. Viajemos agora para a China. Na medicina tradicional e no taoísmo, bem abaixo do umbigo, se localiza o que é conhecido como o Dantian inferior, um centro energético considerado o forno ou o caldeirão interno do corpo. Os antigos praticantes de Qigong e das artes internas não falavam dessa zona como uma simples referência anatômica, mas como um lugar onde a energia vital, chamada Qi, podia ser cultivada, armazenada e transformada. Não é coincidência que muitas técnicas de respiração profunda peçam para levar a atenção precisamente ali, abaixo do umbigo, como se esse fosse o verdadeiro centro de gravidade de uma pessoa, muito mais do que a cabeça ou o peito. Cruzando o oceano, chegamos à Mesoamérica. Entre os povos nahuas e maias, o centro do corpo também tinha um peso simbólico enorme.
A ideia de um ponto médio que conecta o ser humano a forças maiores aparece repetidamente em suas representações do cosmos, onde o centro de uma figura costuma indicar o lugar onde se cruzam os diferentes planos da existência. O que está acima, o que está abaixo e o que está aqui, no meio. O corpo humano, diziam muitas dessas cosmovisões, repete em pequena escala a mesma ordem que organiza o universo inteiro, e o centro do corpo reflete o centro do mundo. E já que estamos falando da América, não podemos deixar de olhar para os Andes. Na cosmovisão andina, tão presente ainda em nossas próprias raízes, existe a ideia do Cauce, uma força vital que circula por tudo o que existe, conectando as pessoas à terra, aos cerros, aos ancestrais. Muitas comunidades andinas conservam rituais onde se alimenta simbolicamente a terra oferecendo algo do próprio corpo, como um gesto de reciprocidade. A ideia de que o corpo humano tem pontos de intercâmbio com a natureza, lugares por onde se dá e se recebe energia, não é de forma alguma estranha à nossa própria terra. O centro do corpo, nesse sentido, também pode ser entendido como um ponto de reciprocidade, um lugar por onde damos e recebemos. Por último, olhemos para o Mediterrâneo antigo. Em diferentes correntes do misticismo judaico e cristão, o corpo humano era descrito como um templo, uma estrutura sagrada com diferentes aposentos, cada um com sua função. Se o coração era comparado ao altar interior, o centro do ventre era visto como o umbral, o lugar de passagem entre o que está fora do templo e o que está dentro. Alguns textos poéticos antigos, repletos de metáforas sobre o corpo, descrevem essa zona central usando imagens de recipientes que contêm algo precioso, algo que não deve ser desperdiçado nem deixado correr livremente. O curioso de tudo isso é que estamos falando de civilizações que, em sua maioria, jamais tiveram contato direto entre si. Índia, China, Mesoamérica, os Andes, o Mediterrâneo. E, no entanto, todas coincidem em um mesmo ponto do corpo e em uma mesma ideia de fundo. Ali, no centro, há algo que pode se perder se não for cuidado, e algo que pode ser potencializado se for atendido com intenção. Às vezes, a informação chega exatamente quando a alma vinha pedindo. Se você está se conectando com isso, dê um like para ajudar a propagar a mensagem e se inscreva para não perder o que vem a seguir, porque a viagem está apenas começando. O que aconteceu com essa sabedoria? Com o passar do tempo, especialmente a partir dos últimos séculos, a forma de entender o corpo mudou radicalmente. A medicina moderna nos deu ferramentas extraordinárias, mas também trouxe consigo um olhar que reduz o corpo a uma máquina de órgãos e tecidos, onde cada parte tem uma função mecânica e nada mais. Sob esse olhar, o umbigo passou a ser apenas uma cicatriz, um ponto sem nenhuma relevância além da estética. Mas as tradições antigas insistiam em algo diferente, que o que é cortado fisicamente pode deixar uma marca que vai além do físico. Que um canal que esteve ativo durante meses, levando tudo o que era necessário para que um corpo se formasse, não desaparece simplesmente porque já não é usado da mesma maneira. Para essas tradições, essa marca continuava ativa, em outro nível, esperando ser reconhecida. Hoje, muitas pessoas sentem cansaço sem causa aparente, dificuldade para se concentrar, uma sensação de estar desconectadas de si mesmas. Buscamos explicações fora: o trabalho, o estresse, a falta de sono. E embora essas explicações sejam válidas, as tradições antigas propunham olhar também para dentro, para esse centro que a maioria ignora por completo. O corpo como um recipiente. Imagine por um momento que sua energia vital é como água dentro de um recipiente. Se esse recipiente tem uma rachadura, não importa quanta água você continue colocando, sempre haverá uma parte que escapa sem que você perceba. Você pode dormir mais, comer melhor, descansar nos fins de semana e ainda assim sentir que algo vai embora, que você não consegue se encher completamente. As tradições que mencionamos antes localizavam essa possível rachadura justamente no centro do corpo. Não como algo negativo ou como um defeito,
mas como um ponto especialmente sensível. Uma zona que permanece mais aberta do que o restante, mais receptiva a tudo o que acontece ao redor. O ambiente, as emoções de outras pessoas, o ritmo acelerado dos lugares com muita gente, as conversas que nos deixam uma sensação estranha no estômago. Dessa perspectiva, não se trata de viver com medo nem de se isolar do mundo. Trata-se de algo muito mais simples. Assim como fechamos uma porta para que o calor de um cômodo não escape numa noite fria, também podemos aprender a fechar simbolicamente esse ponto do corpo, para que nossa própria energia não se disperse sem que percebamos. O segundo cérebro e o centro do corpo. Aqui há algo interessante que conecta essas ideias antigas com descobertas mais recentes. A ciência identificou no abdômen uma enorme rede de neurônios, tão extensa e complexa que muitos pesquisadores a chamam de segundo cérebro. Essa rede, localizada no sistema digestivo, não apenas regula a digestão, também está profundamente conectada com nossas emoções, nossa intuição e nosso estado de humor. Você já sentiu borboletas no estômago antes de algo importante? Ou um nó no ventre quando algo não está bem, mesmo antes de conseguir explicar racionalmente por quê? Essa sensação não é coincidência nem metáfora vazia. O abdômen realmente sente e processa informações de uma forma que ainda estamos aprendendo a compreender completamente. As tradições antigas, sem terem microscópios nem ressonâncias magnéticas, já tinham notado que essa zona do corpo respondia de maneira especial às emoções, a intuição, as mudanças de energia em um ambiente. Por isso lhe deram tanta importância. Elas não estavam tão longe do que hoje começamos a confirmar de outra maneira. Sinais que talvez você já conhecia, sem saber de onde vinham. Se você parar para pensar, a linguagem cotidiana está repleta de referências a essa zona do corpo, embora raramente nos perguntemos por quê. Dizemos que algo caiu mal no estômago, que temos um pressentimento nas entranhas, que alguém não tem coragem, ou que certa notícia nos mexeu por dentro. Em vários idiomas existem expressões parecidas, como se diferentes culturas, sem ter se combinado, tivessem chegado à mesma conclusão. O centro do corpo guarda informações que a mente racional ainda não processou. Inclusive em práticas de relaxamento e manejo do estresse, que hoje são ensinadas em contextos completamente seculares, sem nenhuma conotação esotérica, pede-se às pessoas que respirem a partir do abdômen e não do peito. Sabe-se que esse tipo de respiração ativa uma resposta de calma no sistema nervoso. Curiosamente, é a mesma zona, o mesmo centro, ao qual apontavam as tradições antigas quando falavam em recolher a energia dispersa. Não é necessário aceitar todas as explicações místicas para reconhecer que, repetidamente, ao longo da história e em culturas completamente diferentes, o centro do ventre aparece como um ponto de referência para o equilíbrio, a calma e a conexão consigo mesmo. Talvez não seja coincidência que tantas pessoas, sem conhecer nenhuma dessas tradições, cheguem por conta própria a gestos semelhantes. Respirar fundo, levar uma mão ao ventre, se enraizar antes de tomar uma decisão importante. O que dizem que acontece quando esse ponto é protegido? Além dos chakras e dos nomes técnicos, o que muitas tradições descrevem é bastante simples de entender. Quando uma pessoa começa a dedicar um momento do dia a prestar atenção, calor ou uma leve cobertura sobre essa zona central do corpo, com a intenção clara de conter sua própria energia, costumam descrever uma série de mudanças graduais. Primeiro, uma sensação de maior estabilidade, como se o campo ao redor da pessoa se tornasse mais compacto, menos permeável ao que acontece lá fora. Algumas pessoas descrevem isso como sentir-se menos permeáveis aos estados de humor alheios, menos arrastadas pelo caos de um lugar com muita gente. Segundo, uma sensação de que a energia, em vez de se dispersar para fora, começa a se mover para cima, como uma corrente interna que sobe pela coluna. Muitas tradições associavam esse movimento a uma maior clareza mental, à sensação de ter a cabeça mais limpa do que o habitual. Terceiro, mudanças na qualidade do descanso e dos sonhos.
Não é raro que pessoas que começam a praticar esse tipo de atenção relatem sonhos mais vívidos, mais memoráveis, ou uma sensação de descanso mais profundo, mesmo dormindo as mesmas horas de sempre. E quarto, algo no plano emocional. Uma maior capacidade de ficar com a própria energia em vez de entregá-la constantemente. Aprender, aos poucos, a não entregar toda a sua atenção e sua força a cada situação ou a cada pessoa que a reivindica, mas guardar uma parte para si mesmo. Nada disso exige acreditar cegamente em nada. Trata-se simplesmente de experimentar, de observar e de tirar suas próprias conclusões a partir da sua própria experiência. A prática. 5 passos simples para começar. Agora sim, vamos à parte prática. O que vou compartilhar com você não requer objetos caros, nem rituais complicados, nem anos de estudo. São 5 ideias simples que você pode começar a aplicar a partir de hoje. 1. O gesto da manhã. Antes de sair de casa, dedique alguns segundos a colocar sua palma aberta sobre o centro do seu ventre. Respire fundo algumas vezes e mentalmente repita algo como: minha energia me pertence e hoje decido cuidar dela. Se quiser ir um passo além, algumas pessoas usam um pequeno pedaço de tecido macio ou uma gaze hipoalergênica sobre essa zona durante o dia. Especialmente quando sabem que estarão em lugares com muita gente ou em situações que normalmente as deixam esgotadas. A chave não está no objeto em si, mas na intenção com que é colocado. 2. A pausa da mão sobre o ventre. Em qualquer momento do dia em que você sentir que tudo está acelerado demais, que sua mente fica girando em círculos ou que você precisa voltar a si, pare um instante. Coloque uma mão sobre o centro do seu ventre e a outra sobre o peito. Respire devagar, sentindo como seu abdômen se expande e se contrai. Essa pausa de apenas 1 minuto funciona como uma âncora. Lembra que você tem um centro, um lugar ao qual sempre pode voltar quando o exterior se torna avassalador. 3. Aromas que ajudam a ancorar a atenção. Algumas tradições de bem-estar usam óleos essenciais suaves, como lavanda, incenso ou pau santo, aplicados com uma gotinha bem pequena próximo ao umbigo, antes de meditar ou antes de dormir. A ideia não é que o óleo faça magia por si só, mas que o aroma ajude sua mente a associar aquele momento com calma e com atenção ao seu centro. Se você tiver pele sensível, lembre-se sempre de diluir bem esses óleos e fazer um teste pequeno antes de aplicá-los. 4. Observe sem julgar o que aparece. No início dessa prática, é normal que surjam emoções que você tinha guardadas, memórias que não esperava ou simplesmente uma sensação de cansaço que antes não percebia. Isso não significa que algo esteja errado. Significa que, ao dar atenção a essa zona, você também está dando espaço para processar coisas que seu corpo vinha carregando em silêncio. Permita-se sentir isso sem brigar com isso. 5. Compartilhe apenas se fizer sentido para você. Se depois de alguns dias você notar alguma mudança, por menor que seja, no seu nível de energia ou na sua calma, e alguém próximo te perguntar o que você fez de diferente, você pode contar. Mas não é preciso convencer ninguém. Práticas como essa se transmitem melhor mostrando resultados do que insistindo em explicações. Reflexão final. Vivemos rodeados de telas, de notificações, de ruído constante. Tudo nos empurra para fora, para a próxima notícia, a próxima mensagem, a próxima exigência. Em meio a tudo isso, falar de um ponto tão pequeno e tão pessoal como o centro do seu próprio ventre pode parecer, à primeira vista, algo menor. Mas talvez seja justamente aí que está o valor dessa ideia. Não se trata de buscar respostas em algo distante ou complicado, mas de voltar o olhar para o que sempre esteve com você, desde o primeiro dia. Esse pequeno círculo de pele é literalmente o lugar onde começou a sua história neste mundo. Antes do seu primeiro respiro, antes do seu primeiro choro, você já estava conectado através desse ponto com tudo o que te sustentava. Cuidar dele, prestar-lhe atenção,
não é um ato de superstição. É, em todo caso, um gesto de retorno a si mesmo. Um lembrete de que, em meio a tanto barulho externo, você tem um centro próprio ao qual sempre pode voltar. Se essa forma de ver o corpo te pareceu interessante, te convido a ficar por aqui. Neste canal, continuamos explorando ideias como essa, olhares diferentes sobre o corpo, a energia e as tradições que, durante séculos, tentaram explicar o que a ciência só agora começa a enxergar com outros olhos. Se quiser, deixe nos comentários. Você já tinha ouvido falar dessa forma de entender o umbigo? Você se animaria a experimentar alguma dessas práticas durante uma semana e me contar como foi? Obrigado por me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo, onde continuaremos descobrindo juntos o que o corpo tem para nos ensinar.